Deixa o Ulisses se conectar. Ih, acho que o Ulisses conectou. Boa noite. Opa, boa noite. Vamos desligar os nossos pensamentos de todas as nossas ocupações do dia de hoje e elevá-lo aos planos espirituais superiores, junto com nossos mentores, com os bons espíritos que atuam no self, com todos eles em direção a Jesus. Nós vamos abrindo as nossas mentes, os nossos corações e sentindo esse fluxo de paz, de serenidade, de calma, de quietude, que vai invadindo totalmente o nosso ser, e nós vamos nos acomodando melhores, mais relaxados, confiantes, e sentimos a presença de Maria, a Mãe de Jesus, a Mãe de todos nós, a Rainha de todos os anjos, que com o seu olhar envolve a cada um de nós. E parece que os fardos, os pesos, as preocupações se dissolvem nesse momento. E nós vamos sentindo uma paz profunda e muito amor que irradia de Maria, envolvendo a cada um de nós. Que adentra em nossos lares, harmonizando, higienizando, queimando formas, pensamentos negativos e construindo energias de paz, de harmonia e de muito amor em nossos lares. Essas energias vão envolvendo cada um daqueles que habitam conosco em nossos lares, para que todos possamos estar assim, em paz, em harmonia e ligados em Maria. E nesse clima de paz, de harmonia e muito amor, nós vamos envolvendo a Mônica, como fosse um halo de luz que a envolve do alto da cabeça até os pés, acalmando e deixando-a em sintonia com os bons espíritos que nos acompanham neste momento, para que ela possa trazer para nós uma das tantas lições nos encontros que fazemos do Evangelho, e que essa lição possa ajudar a nossa compreensão da vida, das situações que a vida nos impõe, que possa nos fortalecer e essa lição possa mostrar os caminhos iluminados para que possamos fazer sempre a escolha correta. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Que Jesus possa nos fortalecer, nos amparar. Sejamos mesmo sentindo, não é? Esse abraço de Maria, esse abraço de Jesus. E falando em Maria, e falando em Jesus, vamos imaginar que nós voltamos lá para o ano 30, entre 30, 31, e numa noite estrelada, com aquele luar lindo, aquela brisa soprando numa noite quente, e numa casa simples ali na Galileia, onde o pescador Simão, depois chamado de Pedro, residia com sua família, né, ele que morava na casa de sua sogra. E Simão Pedro, ele hospedou Jesus.
naquela noite, todos conversavam animadamente. E era muita alegria, e como toda conversa, chega uma hora e o rumo vai se tornando um pouquinho de fofoca, não é mais uma conversa tão edificante. E Jesus ali presente percebeu que era o momento de mudar o tom, não é, daquela reunião, que a princípio tão animada poderia ser bastante proveitosa. Então ali se dirigiu a Pedro e fez uma pergunta: Simão, o que faz o pescador quando ele vai levar os peixes dele para o mercado para vender? E o apóstolo, não é, espantou, porque de repente Jesus fez aquela pergunta e ele então respondeu: Bom, nós escolhemos os melhores peixes para colocar à venda, afinal ninguém vai comprar aquele peixe que mais parece um resíduo, né, os menores. Muito bem. E o oleiro? Você pode me dizer como o oleiro trabalha? Pedro ficou intrigado com aquela pergunta. O oleiro? Bom, o oleiro pega o barro e modela o barro, vai dar a forma que tem na imaginação dele, não é? Ou um objeto de decoração, um utensílio doméstico. E Jesus, assim, deu um tempo, olhou e fez outra pergunta. Como trabalha o carpinteiro? Bom, carpinteiro. Aí Pedro, né, simples, na simplicidade dele, ele respondeu: bem, o carpinteiro pega a madeira bruta e todas as ferramentas, não é? O martelo, o cincel, enfim, a forja, tudo que ele tem à sua disposição e usa com a sua habilidade e aperfeiçoa aquela pedra bruta, aquela madeira bruta, não é? E dá também o formato que ele quer, um objeto, um móvel, um utensílio. E Jesus, então, deixou com que todos pensassem um pouquinho, não é? Por que ele estava fazendo aquelas perguntas? E concluiu: Bom, meus queridos, assim também é o lar diante do mundo. A casa, o lar, o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo que a alma humana habita. É do lar, é da casa de cada um que vai partir a pessoa com seu caráter formado para o mundo, para a vida comum. Pensa bem, pensem todos vocês. Se, como você falou, Pedro, o negociante, ele vai selecionar a melhor mercadoria. O marceneiro, ele não vai conseguir fazer uma peça, um barco, por exemplo, sem que ele molde aquela peça de acordo com a sua própria vontade. Como esperar, então, que tenham, como todos vocês desejam, uma comunidade segura, tranquila, sem que o aperfeiçoamento do lar, o aprendizado do lar aconteça? Como, não é? Vocês desejam que a paz aconteça no mundo, se a paz não começar dentro da própria casa de cada um? Se ninguém consegue aprender a viver em paz entre quatro paredes, como desejar a harmonia de uma cidade, de um estado, de uma nação? Se as pessoas não conseguem amar, nem mesmo aquele que está na própria casa dele, que é a pessoa mais próxima deles, como é que vai conseguir amar Deus, que ainda parece tão distante para vocês? Né? E dando um tempo sempre para pensar, como Jesus sempre fazia, todos pensando, e aí Jesus faz uma proposta para Pedro. Falando então do lar, ele diz: Pedro, vamos acender aqui, no seu lar, na sua casa, para todas as pessoas que vêm até aqui buscar uma assistência, buscar uma ajuda, vamos acender uma claridade. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Deus proveu o alimento, a força para vocês terem o alimento de cada dia. Por que não, além do alimento material, também buscarmos o alimento espiritual, semeando a paz, semeando essa paz aonde? Nos pensamentos, nos sentimentos.
na conversação edificante. Né? A fartura da matéria começa onde? Num grãozinho de trigo que se transforma num pão e na simplicidade. E por isso, o Evangelho começou aonde? Sim, na manjedoura em que eu nasci, ao lado dos pastores, ao lado dos animais. Imaginem o magnetismo de Jesus falando isso. O convite de Jesus para transformar o lar de Pedro num grande lar da humanidade. E Pedro, comovido e também não sabia nem o que dizer, ele só conseguiu responder: Jesus, mestre, seja feita a tua vontade. Então Jesus, não é? Já aproveitando aquela atenção de todos os apóstolos que estavam ali com ele, dos familiares de Pedro, ele abriu o pergaminho com as escrituras sagradas, com a Torá, leu um trecho, explicou o significado daquele trecho e assim instituiu o primeiro culto cristão no lar. Quando terminou a leitura e a explicação do texto, né, a sogra de Pedro estava inquieta desde o começo daquela conversa de Jesus. E ela perguntou: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a vida no lar? Começamos a tarefa, a vida, a família entre as flores. Tudo é perfume, tudo é beleza. Mas depois parece que tudo se transforma em espinho. Como que a gente pode semear flor e colher espinho? No começo é tudo promessa, aquela promessa de paz, aquela promessa de compreensão, mas depois começam os desabores, os desentendimentos, surgem as pedras, as contrariedades, não é? E ela falava aquilo com tanta angústia que as lágrimas começaram a rolar. E Jesus, olhando comovidamente aquela senhora Galileia ali em lágrimas, com todo aquele carinho, olhou para ela e falou, repetiu, na verdade, o que ele tinha dito lá no começo, não é? O lar é a escola das almas, é o templo onde a sabedoria divina habita cada um de nós. E pouco a pouco é no lar que vai acontecer o grande entendimento de cada um da humanidade. Mas Jesus percebeu que ainda tinha uma interrogação na cabeça da sogra de Pedro, né? E perguntou para ela: o que você faz com as lentilhas antes de servir? Bom, eu pego a lentilha, levo para o fogo, tempero depois que elas estão cozidas para ela ficar bem gostosa. Por acaso você serviria pão cru para sua família? Pão cru? Claro que não. Antes disso, é preciso assá-lo, ponho no forno, e o calor do forno vai fazer com que esse pão cresça, com que ele fique crocante, saboroso, né? E aí Jesus, então, eh, falou para ela assim: olha, o lar é assim, não é? O fogo santo que cozinha a lentilha e o forno que prepara o pão é como no lar, não é? Você precisa o quê? Do fogo, que é quente, que muitas vezes pode até queimar, do forno, que também é aquele calor, mas é aquele calor que aparentemente insuportável que vai fazer com que aquele pão cresça. Você tem que escolher a lentilha, você tem que temperar, você vai ter que sovar, ela precisava fazer a farinha. Então, tudo aquilo que parece trabalho árduo, aflição, sofrimento, na verdade, é recurso espiritual. O lar, por isso que o lar é essa bênção, por isso que o lar é esse santuário, é essa escola. E todo aquele que aceita a vontade de Deus vai ver nessas lutas do dia a dia, nas lutas da família, vai ver algo que é de renovação, vai ver que tudo nisso é o aprendizado edificante. Porque o aprendizado é assim.
somente ali, um do lado do outro, um olhando o jeito do outro, vendo as aspirações, os desejos, as tendências, que não são só nossas, olhando as qualidades, mas olhando também os defeitos do outro, aprendendo a conviver, aprendendo a suportar, olha o que Jesus falou, a suportar uns aos outros. É que nós, cada um vai aprender a corrigir, a reconhecer suas próprias imperfeições. Por isso que o lar é um recurso bendito da fraternidade divina. Cada um desfruta e vê esse ensinamento que todos vão levar para a vida eterna. Por isso, sofrimento, dificuldade, conflito, é tudo muito natural que aconteça. São lições preciosíssimas para a vida. A sogra, não é, de Simão, como todos, estavam atentos àquelas considerações de Jesus. E mesmo com tudo aquilo, ainda permanecia uma angústia, não é? Uma interrogação naquele coração daquela senhora. E ela toma coragem e fala: Senhor, mas o que fazer com aquelas criaturas, com aquelas pessoas que convivem com a gente, que lutam, que sofrem, mas não aprendem nada? É, se o lar é a edificação, se o sofrimento é um aprendizado, e o que fazer com essas que parece que não adianta nada? Então Jesus, didaticamente, volta a perguntar: o que você faz com aquelas lentilhas que você escolhe ali, que não estão boas para ser cozidas, que você vê que vai ficar dura, não é? Que não vai servir? Que não vão ceder, então, à ação do fogo, né? Ora, eu olho, separo e jogo fora. Ocorre. Aí Jesus, então, falou: ocorre o mesmo com essas almas que não se sujeitam à ação desse fogo e desse forno retificador. Aquelas almas rebeldes que não aceitam essas sugestões do lar. A luta comum, não é? Nessa fervura benéfica, não é? Da vida, do cotidiano, se não causam efeito nessas pessoas, quando chega o momento da morte, não é? Ou seja, aquele momento que ela jogou a lentilha fora, que é a grande que vai selecionar, não é? O joio do trigo, esses corações que não quiseram se deixar ser conduzidos pelos ensinamentos, pelo calor santificante do aprendizado, mantendo-se ainda naquela dureza daquela lentilha que mesmo no fogo não ia ser cozida, essas pessoas, o que vão acontecer com elas? Elas também vão ser lançadas fora. Elas vão permanecer depois, não é? Por tempo assim indeterminado na no local de dor, no local de sofrimento. E assim eles aprenderam quem é sobre a importância do lar. Estou procurando ver quem. Bem, e o lar, então, né? Jesus. Jesus, convivendo, não é, com seus discípulos, ele sempre procurou, através, né, das lições do cotidiano, do dia a dia, fazer com que as pessoas entendessem essa relação da nossa vida com Deus, da nossa vida com a espiritualidade. Então, quando Jesus pergunta para Pedro sobre o cotidiano do dia a dia dele, o que o pescador faz, o que o oleiro faz, o que o carpinteiro, não é? Mostrando que se aqui na nossa vida nós queremos sempre fazer o melhor, para que as habilidades possam ser desenvolvidas, para que todos tenham então um sucesso, não é? No seu dia a dia profissional. Então tudo começa no lar. O lar, não é? Esse local
onde as pessoas que vão habitar, nós somos essa sementinha, que uns estão mais endurecidos, outros não, mas precisamos disso tudo para o crescimento. Jesus não pôde, na época, explicar tão detalhadamente sobre as nossas ligações familiares, porque nós não iríamos entender. Mas a doutrina espírita, então, nos esclarece que cada um de nós nasceu naquele lar que realmente deveria, formou a família que era preciso. Então, quando nós às vezes ouvimos falar, não é? Era muito comum, né? Eu não pedi para nascer, né? É um grande engano, porque nós, na verdade, nós não pedimos mesmo para nascer, nós imploramos para nascer, não é? Mais que pedimos, porque essa oportunidade bendita do nosso aprendizado. E nascemos, então, na família necessária para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado, para que nós possamos crescer juntos, para que as desavenças das vidas passadas possam ser resolvidas. E o interessante é que as mesmas indagações da sogra de Pedro, muitos de nós já fizemos ou fazemos ainda, não é? De pensar, oh, no começo do namoro, no começo do casamento, tudo é tão lindo, tudo é tanta flor, e depois vem as dificuldades, parece que o véu cai e a gente vê os defeitos das pessoas, começam as desavenças, e hoje já está sendo muito falado, né? Sempre se fala, mas vamos aproveitar o gancho. Com a reclusão, na pandemia, e nós vimos realmente a importância da família e essa necessidade que Jesus disse de nós olharmos para o outro, olharmos não só as virtudes, mas os defeitos, e aprender, quando ele falou em suportar, né? Então, sabendo que tem muita coisa do comportamento daqueles que estão conosco que causa esse incômodo para a gente. Mas o que nós temos que fazer? Aprender a compreender que nem todo mundo está, às vezes, no mesmo grau de compreensão que nós. E quando Jesus disse que nós precisamos de estar junto com esses desafios, observando, não é, essas pessoas que têm, como ele disse, as suas tendências, porque aí sim nós vamos aprender a nos corrigir. Veja bem, Jesus é um grande sábio, né? Um grande terapeuta da humanidade. O que Joana de Ângeles, não é? E depois reafirma o que os grandes estudiosos da psicanálise dizem, que na verdade nós temos no outro sempre um espelho. Nós enxergamos no outro aquilo que nós também temos. Então, se a gente vê a arrogância, se a gente vê aquelas os defeitos, se nós conseguimos enxergar e identificar, significa que nós conhecemos. Se conhecemos é porque temos. Então, Joana dá um puxãozinho de orelha em cada um de nós e fala isso, ora, não é? Então, quando perceber isso no outro, olhe para ver se você ainda não tem isso e não percebe. Então, é esse o grande trabalho do autoconhecimento que vai nos levar à autotransformação. E nós vamos nos conhecendo também aprendendo a olhar o outro. E outro costume que nós temos, não é? Pedir tanto pela paz no mundo, a paz no mundo, se em casa nós não conseguimos ter essa harmonia, às vezes nem com duas pessoas. Depois dessa pandemia toda, né, as pesquisas mostram que quantos casos de divórcio, de separação, porque as pessoas não conseguiram ter essa compreensão mútua, não conseguiram, na verdade, ter esse olhar de, de entendimento, de perceber que é no momento onde nós estamos assim mais fragilizados,
que nós vamos deixando transbordar, não é? Aquele nosso interior, e não tiver essa tolerância, não é? Esse suportar que Jesus falou. Então é preciso isso, um esforço de cada um. E para que tenhamos, então, nesse lar, esse santuário que Jesus disse, ele falou da importância da oração. Então, o que é o culto no lar? Então, Jesus, a partir daquele dia, então toda semana, quer dizer, sempre ele conversava, ensinava, mas ele fez daquilo um hábito para que as pessoas pudessem parar, para naquele momento estar em família e em família orar, em família buscar a compreensão, o entendimento e na oração essa força para que o lar tivesse o fortalecimento necessário para que cada um conseguisse ter essa energia, essa sustentação para levar o aprendizado, não é, da família adiante, para conseguir encontrar harmonia com o seu próximo, mais próximo, que é quem está em casa. E Jesus deu, então, para que ninguém falasse que ninguém ali era como Jesus, com todo aquele conhecimento, o que Jesus, na sua sabedoria, fez? Ele pegou o pergaminho ali com as escrituras, um trecho da Torá, leu e comentou, mostrando que todo mundo pode fazer isso. Ia pegar um trechinho, né, da escritura sagrada, ler naquele trecho, comentar aquele trecho. Então, é isso que a doutrina espírita traz para nós quando recomenda o evangelho no lar. Não é? O que é o evangelho? Se nós transformarmos, então, a nossa casa, não vamos abrir, como Jesus falou, Pedro, não é? A todos aqueles que estavam ali para acolher, mas é abrir a nossa casa para que nós mesmos possamos nos acolher, para que os familiares aprendam, naquele momento, a buscar essa força, a buscar esse amparo do plano espiritual e, na verdade, a buscar também o amparo dos benfeitores amigos. Porque a espiritualidade, ela trabalha tanto em benefício de cada um de nós, mas para que ela esteja no nosso lar, os benfeitores, eles são espíritos extremamente educados, não é? E não vão entrar na casa de ninguém sem ser convidados. Nós não vamos chegar lá, tocar a campainha de alguém e falar: "Oi, tudo bem?", e já vai entrando assim, não é? A gente é convidado, se não é convidado, a gente espera a pessoa pelo menos: "Bom, tudo bem, você quer entrar?". Então, os benfeitores são assim. Então, quando nós nos propomos a fazer uma oração, o que nós estamos fazendo? Estamos convidando benfeitores amigos a entrarem no nosso lar. Nós estamos convidando esses amigos a participarem conosco do nosso santuário. Então, o santuário, para que o lar seja um santuário, precisamos cultivar essa harmonia. A oração é essa harmonia. A limpeza. Então, nós queremos um lar, não precisa ser luxuoso, mas um lar que tenha um conforto, que tenha condições de higiene. Então, se nós nos esmeramos, às vezes, para ter até uma decoração bonita, que tudo esteja limpo, espiritualmente, como está a faxina espiritual da nossa casa? Será que a nossa casa também está cheirosa espiritualmente, igual aos perfumes que a gente usa para perfumar o ar ali, os produtos de limpeza, que tem agora até aquela ação permanente, né, com perfume mais duradouro, para ficar aquele cheirinho de limpeza a semana toda, um dia inteiro? Então, como está o ambiente espiritual da nossa casa? Se nós somos aquilo que pensamos, se vamos colocar na nossa casa aquelas vibrações, aqueles pensamentos de angústia, de preocupação, de tristeza, de desarmonia, de discórdia, aquilo fica um ambiente tão pesado e tão carregado, né, que nós precisamos fazer uma faxina espiritual. E a nossa oração no lar, claro, o ideal seria com que todos do lar participassem dessa oração, a equipe espiritual vai até nós levar essa higienização. Benfeitores amigos especializados vão
tirar esses pensamentos, essas energias que nós colocamos, não é, ali, e vão transformar aquele lar, naquele momento, num ambiente agradável. Então, cada um de nós é responsável por manter o lar nessa harmonia. E no nosso dia a dia, o que que nós fazemos? Nós temos os nossos momentos de preocupação. Hoje, então, que muitos estão em home office, aquela que quando trabalhavam, chegavam em casa e falavam, vai, toda aquela discussão ficou lá no escritório, eu aqui em casa agora é outra coisa? Não, tá tudo em casa, não é? A reunião em casa, a discussão em casa. Então fica aquele ambiente ali pesado, carregado, e a gente não consegue, né, se desligar o tempo todo e falar: "Não, vou só pensar na paz e ser zen". Então precisamos de estar atentos a essa nossa limpeza. Então, na hora que conseguir manter um pensamento positivo, fazermos as nossas orações, mentalizarmos o nosso lar envolto naquelas luzes intensas. E esse evangelho no lar é o compromisso, não é? Com a faxina, não é uma vez por semana, com a faxina espiritual, que todos vão estar juntos, fazendo o que Jesus recomendou, abrindo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou algum outro livro, né, de Emmanuel, é que o Evangelho é o Evangelho, né? Vamos abrir o Evangelho e vamos ler em voz alta aquele trechinho, cada um comentando, eh, se se encaixando naquela lição, e é um momento onde nós vamos recuperar essa sintonia familiar, porque hoje nós estamos tão conectados em celular, em mensagem, que muitas vezes nessa correria agora, que ninguém tem horário para nada, porque está todo mundo dedicado, né, às situações ali da internet, trabalhando, fazendo tudo, a gente nem come mais junto, não senta mais nem à mesa juntos algumas vezes, ou cada um está comendo num lado e quando está com o celular do lado, vendo mensagem. Então é um momento em que nós vamos juntos ficar em casa ali, gente, meia hora no máximo, 20 minutos, parar. Quem puder, coloca uma musiquinha suave, porque a música produz ondas que já harmonizam o ambiente, auxiliam essa higienização espiritual. E vamos assim, não é? Nos harmonizando, cada um nesse momento deixando aflorar essa emoção, esse sentimento gostoso de família e olhar, não é? Não só essa parte final que a sogra de Pedro disse, né, das pedras, das dificuldades, dos espinhos, mas vamos lembrar que tudo começou nas flores, como ela disse, no entendimento, e reavivar isso tudo. Sabemos que cada um tem uma dificuldade, que as coisas não são fáceis, mas como Jesus diz, é o nosso burilamento. Nós escolhemos a pessoa que está com a gente hoje. Os filhos não vieram por acaso. Houve toda uma programação no plano espiritual para que aquelas criaturas renascessem conosco. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para esse reencontro. Vamos ver o lado bom das coisas, de estarmos juntos, então, e reconquistarmos essa harmonia familiar, ver como é gostoso estar em família. Então, e aqueles que ainda não têm esse hábito, não é? Do cultivo do evangelho no lar, vamos fazer. E alguns podem perguntar: ah, mas assim, na minha casa eu não consigo, Mônica, só eu faço. Não tem problema. Escolha um dia, um horário, porque se comprometendo com a equipe espiritual para naquele dia, naquele horário, estarem ali reunidos, não é? Para que o plano espiritual esteja nos fortalecendo, eles envolvem a cada um de nós naquelas energias tão maravilhosas de saúde, as mesmas energias que com certeza cada um está recebendo nesse instante, porque está conectado, não é, com Jesus, com Maria Santíssima. Nós também recebemos isso quando estamos em oração na família. Então não tem problema e não vamos ficar angustiado se a gente faz sozinho na nossa casa. É aquela sementinha que já está sendo plantada. Aos poucos podemos ir convidando um, o outro,
e de repente um dia a família toda está reunida, não é? E então foi o próprio Jesus que instituiu o culto cristão no lar. Não é invencionice, né, de doutrina espírita nenhuma. E esse culto, né, é um culto cristão que qualquer pessoa de qualquer religião deve fazer. Se reunir com a sua casa para fazer uma oração, ler, não é, um trechinho do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas é um momento em que a gente reflita mesmo sobre esse chamamento de Jesus. Aí sim, nós vamos transformar Jesus, os ensinamentos de Jesus, em algo concreto, em algo vivo, em algo presente na nossa vida. Não saindo daquele patamar da admiração. Ai, como é lindo tudo que Jesus ensina. Nossa, como é bonito a gente ler esses livros. E assim, o que Jesus significa na prática para cada um de nós? É isso que nós temos que pensar. Colocar, então, a mão na massa. Então, se a gente não consegue parar para fazer uma oração em casa e botar Jesus mesmo em nossa vida, nós vamos ficar só na superficialidade. E esses ensinamentos e a vida que nós vamos viver, nós não vamos aproveitar. E o que é interessante, não é, nessas histórias que estão, que tá, que Neio Lúcio conta, né, nesse livro Jesus no Lar, o que a gente vê em Pedro, o que nós vemos na sogra de Pedro, a cada um de nós, não é? Jesus explica, 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 e explicava, e mesmo assim a gente fica, mas, não é? Então a gente tem que pensa no mais, mas lembra, contudo, não é? Nós vamos conseguir. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas e vamos seguir em frente. Sem mais falar por que eu nasci, não é? Por que você foi, por que eu não fui ser filho de fulano, de Beltrano, de Ciclano, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Porque não era para ser filho de quem você era, para nascer na casa de quem você nasceu, era para ter os filhos que você teve, e assim nós vamos seguindo a vida, porque Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, quer que nós aprendamos. Então, tudo no universo vai conspirar ao nosso favor, para que a gente tenha as lições certas para cada um, para que assim nós possamos, então, desenvolver essas tendências que trazemos latentes, não é, no nosso ser, na nossa essência, e nos transformarmos num dia num espírito como Jesus. Que possamos, então, refletir e guardar, não é, esse ensinamento de Jesus sobre a importância do lar e transformar, então, o lar no nosso santuário e não num campo de guerra. Muita paz a todos. Estamos abertos a comentários, às participações. A Val escreveu no chat. Quem quiser é só clicar lá e digitar o que quiser perguntar ou acrescentar. E ela menciona como o espiritismo é bom porque nos permite enxergar, né, que realmente estamos na família certa, constituímos uma nova família certa, tudo está certo. Um dia ainda vamos fazer uma palestra apenas sobre 4 letrinhas, sobre a vida, porque está tão banalizado a compreensão, o respeito. A vida é uma coisa muito séria. Deus nos dá de graça pela eternidade, nós enquanto espíritos. E quando encarnamos, é por algum aprendizado. E o lar, a Mônica falou, e é bom frisar, é a grande escola. Porque no lar todo mundo é autêntico, todo mundo conhece todo mundo. Fora, você vai trabalhar, vai para um lugar, vai para outro, você acaba colocando a sua versão daquele lugar.
Mas no Máscara, lar, né? somos nós mesmos. Então, por isso é a escola mais difícil, porque ninguém se esconde, não tem como. E uma pergunta que pode ficar assim nas pessoas, e geralmente ouvimos, mas eu sozinho? A resposta quem dá é o próprio Jesus. Quando ele fez aquela caminhada tão longa, aquele dia exaustivo, ele pregando para milhares de pessoas, e Pedro vai até Jesus e diz: Mestre, vamos dispensar todo mundo, as pessoas estão famintas, não têm o que comer. E Jesus diz o que a Pedro? O que tens aí? E ele, uns 5, 6 peixes e pães. E Jesus fez o que fez, alimentou todo mundo. Estudamos isso no Aprendizes do Evangelho. Aqui não é o objetivo estudar isso. Mas o objetivo aqui, dentro dessa lição, é dizer o seguinte: queremos um lar harmônico, um local de trabalho de paz, de progresso, de prosperidade, de harmonia, família reunida. E Jesus pergunta: o que tens aí? O que temos a oferecer para essa harmonia, para essa paz, para essa serenidade? O que fazemos? Temos pelo menos 5 ou 6, qualquer coisa, para que Jesus possa ampliar essas 5, 6 para milhares e milhares e milhares? Essa é a reflexão do culto, né? O culto não tem esse aspecto dogmático que algumas igrejas adotam, mas o culto é aquela ligação direta daquela família, ainda que seja um só, com os planos superiores, buscando esse fortalecimento todo. Então, é muito sério. É preciso ter vontade, ter querer. Alguma pergunta? Hoje, eu lembrei um pouco do Carlos Eduardo. Na verdade, lembrei dele e do amigo dele. Está aqui presente o amigo dele, que resolveram umas situações lá na federação uma época. Não preciso nem falar quem é, né? Pelo tempo de doutrina, pelo tempo de tudo, vocês já sabem quem é aqui que trabalhou com ele para resolver uns problemas lá. Mas quando trabalhávamos com ele, infelizmente trabalhei pouco, gostaria de ter trabalhado uns 40 anos com ele para aprender. E o Carlos Eduardo, eu vou usar o que ele me intuiu aqui agora, porque ele usava essa expressão. Ele passava pelo salão da área federativa, aquele andar inteiro. Vamos, gente, vamos rezar agora. Era tão puro esse vamos rezar, era tão do coração dele, da alma, que me deu vontade de falar. Vamos fazer um misto de vibração com oração, e que eu aprendi com o Carlos Eduardo a chamar de vamos rezar. Então, convido todos agora, nesse banquete espiritual que estamos, muito está sendo doado para nós, e nós também podemos, o que temos para oferecer a Jesus, não importa o tamanho ou a quantidade, mas temos Jesus, e nesse momento nós vamos nos dirigir a todos aqueles que usam das suas mãos. Abençoadas sejam as mãos daqueles que plantam, que colhem, daqueles que transformam os alimentos, daqueles que limpam os prédios, as ruas, as casas, daqueles que abrem os portões, as portas, daqueles que consolam, que afagam, das mães, dos pais que preparam as mamadeiras, os alimentos, que dão o banho, aqueles que socorrem os enfermos, todos que aplicam a injeção, que colocam o remédio na boca de quem precisa, as mãos,
as mãos que fazem carinho, as mãos que abençoam, as mãos que dão passe, as mãos que fazem a vida das pessoas serem melhores, as mãos que levantam o caído. Que todas essas mãos possam receber nesse momento bastante força e coragem para prosseguirem com as suas atividades. E aqueles que nesta vida estão desprovidos das suas mãos, que possam ser consolados e saberem que em outra vida estarão aqui com as suas mãos prontas para também servir e que sairão dessa vencedores, valorizando a falta que faz uma mão. E assim, Jesus, te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por oportunidades como essa que encontramos para consolarmos uns aos outros, para fortalecermos uns aos outros, para iluminarmos uns aos outros, ainda que à distância, confraternizarmos, nos abraçarmos espiritualmente, para que assim, mais fortes e com mais coragem, possamos olhar para o nosso lar, os nossos trabalhos, os nossos familiares, os nossos amigos, com muito amor e compreensão. E que possamos, Jesus, permanecer nesse clima de paz, de harmonia, motivados a servir a cada um dos nossos semelhantes, até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.